Lamentações capítulo 3, verso de número 17, Jeremias, Lamentações, é o próximo livro aí, Antigo Testamento, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, começando aí com o verso de número 17, nossa meditação dessa manhã, dia de comunhão, de Santa Ceia, de participarmos juntos do corpo de Cristo. Lamentações, capítulo 3, verso 17 e seguintes. Diz a palavra de Deus: afastou-se a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque podemos abri-la nesta manhã. Obrigado porque a tua palavra não mente jamais, e ela traz no teu Santo Espírito aquilo que necessitamos para viver aqui na terra. Obrigado, Senhor Deus, pelas convicções que o teu Espírito coloca em nossos corações, e pela certeza única que a fé que recebemos veio do alto e nos fortalece e nos dá vitória aqui na terra até chegarmos na glória. Obrigado porque esse recurso nos dá condição de vida espiritual e nos dá condição para continuarmos aqui na terra, mesmo em tempos difíceis. Assim oramos, abençoa-nos, Senhor Deus, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus é o Deus da esperança. Nosso Deus é o Deus da esperança. É aquele Deus que nos dá a capacidade para entendermos as coisas do ponto de vista de Deus. Por mais que nós caminhemos aqui na terra e recebamos uma capacidade de racionalizar a nossa caminhada, esse recurso é insuficiente para nós vivermos aqui na terra. Ele precisa de uma bagagem maior, de um recurso maior, que venha do alto, não só a capacidade de funcionarmos e pensarmos logicamente, mas a capacidade de olharmos para o invisível e vermos aquilo que os nossos olhos racionais não veem. Por isso estamos numa igreja, por isso estamos fazendo oração, por isso estamos colocando dentro do nosso coração uma percepção de uma realidade eterna. É dado a nós passar um tempo aqui na terra, e esse tempo temos que vivê-lo intensamente, porque ele é extremamente curto, e nós temos que viver com plena intensidade, porque diante do que nos aguarda, o eterno futuro, nós viveremos eternamente, não dá para se contar. Nossa capacidade lógica é limitada para atingir esse recurso da eternidade, da nossa vida na imortalidade. Deus sabe exatamente dessa nossa limitação e nos dá um recurso que nos dá a plena condição de vivermos aqui na terra, olhando para uma vida eterna que nos aguarda. Só que o tempo que temos para passar aqui na terra, ele tem momentos bons e momentos ruins. Você tem que tomar boas decisões
para ter boas experiências, e tem mais: Deus espera de você boas intenções, fazer o que é certo com consequências certas, mas com a intenção certa. E para fazermos isso, nós precisamos de uma intervenção divina. Não é só em pensar e resolver as nossas questões que tudo estará, no tempo presente, tudo estará em paz. Nós precisamos de algo mais, de um recurso que venha do alto. Assim foi com Jeremias. Jeremias é um homem de Deus, que fala o que Deus manda para um povo que precisa ouvir. Ele é um profeta, assim como Isaías o foi. Ele é um grande profeta, é um servo de Deus, escolhido por Deus, com recursos racionais, com capacidade de lógica, também com recursos divinos, recebe a palavra e comunica a palavra para um povo que precisa ouvir. E o Antigo Testamento é todo fixado nessa possibilidade de Deus, no seu Espírito, usar homens para que a palavra chegue aos seus corações. E Deus o fez através de Jeremias. Só que o tempo de Jeremias é terrível. O povo de Deus se afastou de Deus. O povo da aliança se afastou desta aliança. E Deus, com as suas promessas, veio até esse povo e apregoou um julgamento. E ele disse: o barco vai afundar. E logo na sequência da história do povo de Deus no Antigo Testamento, aquilo que é o local de culto, de adoração, a cidade santa para os povos de Deus, Antigo Testamento, é saqueada. Nabucodonosor tira todos que permaneceram vivos de lá, e Jeremias tem que profetizar esse momento terrível no tempo do povo de Deus. E ele faz isso e apregou o arrependimento. Vocês precisam se arrepender e voltar para Deus, e ninguém se converte. Ninguém aceita a mensagem de Jeremias. E o rei ainda o aprisiona, e o rei ainda o prende. E ele fica à mercê da morte, sendo julgado por um povo que está vivendo longe de Deus. Você já leu? É fácil de você ler Lamentações, são 5 capítulos, cada capítulo, primeiro, o segundo e o quarto, são acrósticos de 22 versos. O acróstico é, no alfabeto hebraico, a primeira letra do alfabeto hebraico está em cada um dos versos, 22 letras, 22 versos. O capítulo de número 3, ele é diferente. Isso acontece de 3 em 3 versos. Então são 66 versos no capítulo 3, a qual nós estamos lendo aqui. Então é uma leitura poética hebraica de lamento. É como se fosse um discurso fúnebre, indo para o enterro do povo de Deus. Vocês se afastaram de Deus, e o que vocês merecem é a morte. Já pensou um profeta ter que dizer isso para o povo de Deus? O que vocês merecem é a morte. E Deus fala através do profeta: há uma oportunidade, há uma chance de você fazer uma boa decisão, que vai gerar boas consequências. Agora você precisa olhar a intenção do seu coração. Não é simplesmente tomar decisões boas com consequências boas. Deus olha o coração. E Jeremias já falou isso na sua carta, e ele disse que o coração do homem é extremamente corrupto.
E ele precisa de uma intervenção de Deus para que ele se torne aceitável diante dele mesmo. Invoca-me, te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem, diz Jeremias ao povo de Deus, Antigo Testamento, no tempo que abandonou a aliança. Continuam sendo povo de Deus, continuam fazendo as suas preces, continuam lendo o seu livro santo, continuam lendo, vivendo na comunidade do povo. Mas Deus retira Jerusalém e diz: este culto não mais aceito, porque a intenção dos seus corações é viver longe de mim, e longe da obediência à nossa aliança. Que terrível. É como se Deus chegasse para nós aqui hoje e falasse: olha, parem com esse culto, vão embora, porque a intenção dos seus corações não é viver na comunhão comigo e obediente a mim. A intenção dos seus corações é corrupção. Vocês querem usar a comunhão comigo para os seus próprios deleites. É como se Deus acabasse com a igreja e falasse: chega disso. E Jeremias tem que dar essa terrível notícia. É como se um missionário fosse para o campo missionário, chegasse lá, pregasse durante anos e anos, desse a sua vida na proclamação do Evangelho, e ninguém se convertesse. Você tem um objetivo nesse mundo, Deus lhe deu esse objetivo para que você faça algo, mas Ele te avisa: olha, você vai fazer, mas nada vai acontecer. Você vai cumprir a sua missão, sem que você veja o resultado que você tanto quer. Parece lógico, por isso o texto é um casamento de razão e de fé. Quero trazer à memória, razão, aquilo que pode me dar esperança, fé. Se não houver casamento de conhecimento e discernimento, estamos todos aqui à toa. Se no seu coração não adentrar a palavra e transformar o coração corrupto em um coração santo, vamos para casa e vamos fazer outra coisa para o curto tempo de vida que nos resta. Se você não casar a capacidade de ser imagem e semelhança de Deus com a capacidade de receber a graça divina, de olhar para a eternidade, nós somos os mais infelizes dos habitantes da terra. Ainda que a decisão seja certa, a consequência seja certa, nossa intenção está errada. E você vê grandes espetáculos, você vê belos discursos, músicas maravilhosas, mas corações distantes de Deus. E Jeremias tem que dar essa notícia, irmãos. Deve ter sido terrível para esse homem de Deus ter que dar essa notícia para o seu povo. O capítulo de número 1, de número 2, são lamentos fúnebres. O capítulo de número 5, 4 e 5 são lamentos coletivos. Mas o capítulo 3
é um lamento pessoal, e eu queria que você se firmasse nele, e você olhasse para o capítulo 3, e você vai ver um servo de Deus em depressão. Ele está vivendo um tempo onde a sua mente está com problemas, por causa das circunstâncias da sua vida. Veja lá o capítulo 3, me acompanhe. Verso de número 1 e verso de número 2, trevas. Verso de número 3, verso de número 4, condenação. Verso de número 5, verso de número 4, doença. Verso de número 5, sofrimento. Verso de número 6, morte. Verso de número 7, prisão. Verso de número 11, assolação. Verso de número 12, perigo. Verso de número 14, vergonha. Verso de número 15, amargura. Verso de número 17, maldade. O contexto desse homem é terrível. Trevas, condenação, doença, sofrimento, morte, prisão, assolação, perigo, vergonha, amargura e maldade. Meus queridos, quem quer viver nesse ambiente? E esse ambiente é no meio do povo de Deus. Esse ambiente não está sendo vivido fora do povo de Deus, mas dentro do povo de Deus. E acende-se um grande alarme, e a profecia chega para Jeremias, e Jeremias olha para aquilo e falou: Senhor, eu não quero estar vivo nesse tempo, eu prefiro estar na glória. Gostaríamos todos de tomar essa decisão algumas vezes, não é? Senhor, me leva para a glória, aí é bem melhor. Mas não foi isso que aconteceu. O servo de Deus pede um casamento de razão e de fé. Senhor, o quadro não é bom, as decisões foram certas, as consequências foram certas, mas a intenção do coração não é certa. O quadro não é bom, mas eu quero. E ele toma uma decisão de querer. Ele muda a intenção do coração. Ele não quer jogar pedra. Ele não quer ser o baluarte da condenação. Ele quer uma intervenção de Deus para a sua vida. E esse é um lamento pessoal, assim como a salvação é pessoal. E ele chega diante de Deus: eu quero, Senhor, eu quero, eu desejo, eu almejo, eu faço o que for necessário para que o meu coração mude, para que a minha intenção mude, meus pensamentos sejam recheados com a sua esperança. Jeremias não viu a realização da promessa. Hebreus capítulo de número 11. Nenhum dos profetas viram a realização da promessa, mas todos olharam pela fé, como vendo o invisível, aquilo que Deus prometera. Quero trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. Senhor, casa a minha razão, o recurso de fé tão necessário. Mas como é que isso vai acontecer? O Deus da esperança, verso de número 22, é o Deus da misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E você deveria marcar esse verso na sua Bíblia, você deveria decorar esse verso, porque somente, unicamente, exclusivamente pela misericórdia nós continuamos aqui nesse tempo, e Deus nos dá a bênção de podermos estar no meio do seu povo, e virmos à igreja nesta manhã, e participarmos do pão, e participarmos do vinho, não porque nós somos capazes,
de fazer qualquer coisa, em qualquer direção, mas porque o Deus da misericórdia pegou o miserável e abraçou e colocou junto do seu coração. E por isso nós estamos na igreja, povo de Deus, e a nossa depressão espiritual foi transformada em esperança. Ainda que não a vejamos, ela é eterna. A misericórdia do Senhor é suficiente para nos manter firmes, unidos pela fé como igreja. As misericórdias do Senhor são a causa, é a razão que move. Todos nós poderíamos estar sendo consumidos na ira do Senhor, porque todos nós o desobedecemos diariamente. E nesse culto já confessamos que nós somos desobedientes. Na força da confissão está a possibilidade de Deus agir com misericórdia sobre nós. E Ele nos recebe graciosamente e nos traz para junto de si, para perto do seu coração. Meus queridos, a intervenção da misericórdia é tudo que nós precisamos para viver uma vida na esperança. Em segundo lugar, o texto também fala, verso de número 23, que o Deus da esperança é o Deus da fidelidade. Grande é a tua fidelidade. A fidelidade do Senhor aponta para um original de referência. Ele mesmo é fiel. O Deus é fiel, não os seus recursos, não as suas potencialidades, não os seus atributos, mas o próprio Deus em pessoa é fiel, e essa fidelidade de Deus gera duas grandes coisas para nós mediante a fé, e a primeira é a confiança, é a capacidade de juntarmos ao com o fides, é a capacidade de viver com fé. E a confiança é a capacidade de nós olharmos aquilo que não vemos e vivemos com base aquilo que nunca veremos, somente na glória. Todos nós somos considerados os bobos do mundo, porque aguardam alguma coisa na eternidade. E algum teólogo vai dizer para você, humanista, aproveite a sua vida aqui na terra, porque depois você não sabe o que vem. Nós sabemos o que vem, nós temos plena certeza do que vem, e mais do que isso, nós falamos, Maranata, vem. Nós todos estamos passando um tempo aqui, mas o nosso lugar é na eternidade. Ajuntando a confiança, também temos a observância da verdade. Então a fidelidade nos dá um recurso de fé para que nós consertemos os nossos caminhos. Todas as decisões erradas, que geraram consequências erradas, podem ser corrigidas aqui. Basta que eu use do referencial de fé para me arrepender e confessar os meus pecados. E Deus é justo o suficiente para me purificar de todo pecado e de me receber novamente pela misericórdia. O texto também diz que o Deus da esperança tem uma presença conosco, e essa presença é certa, verso de número 25, bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Então, queridos, está resolvido pela fé, as coisas estão resolvidas, eu já tenho a capacidade de viver pela fé, eu recebi a misericórdia,
eu fui agraciado com um Deus de fidelidade, mas agora eu preciso de algo mais. Eu tenho um tempo para passar aqui na terra, tenho que tomar decisões certas, com consequências certas e a intenção certa. E tudo que eu fizer passa pelo crivo da glória de Deus, e tudo que eu faço deve ser para a glória de Deus. Quando eu não faço para a glória de Deus, eu tenho que confessar o meu pecado, porque eu errei, e eu preciso me resolver com Deus. Isso me afasta de Deus, e me coloca como se Deus não estivesse presente. Isaías vai esmiuçar isso melhor, no capítulo 55, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Há algo para resolver com Deus, isso tem que ser imediatamente, não perca a oportunidade, para aqueles que o buscam, e receba, diz Isaías 55, e receba o perdão, e receba o caminho certo, e receba o pensamento certo, e receba a palavra viva, e receba a glória eterna. Sim, a presença de Deus nos faz plenamente certos que estamos vivendo na graça, nos dá a plena certeza que esse é o caminho certo, coloca em nossas mentes os pensamentos certos, a palavra viva, o Evangelho de Cristo no seu Espírito nos toca, e viemos para a igreja para servir a Deus com intenções certas. Termino, e o Deus da esperança vai tocar a minha depressão, porque todos nós, na verdade, espiritualmente, somos deprimidos, quando o pecado nos atinge. O Deus da esperança vai nos tocar quando os resultados não forem bons aos nossos olhos. Jerusalém continuou destruída, e durante muitos anos, o povo de Deus continuou afastado da aliança. Jeremias não viu a promessa, mas Jeremias levantou do monturo, e do cântico fúnebre, se aproximou de Deus, buscou na sua misericórdia, na sua fidelidade, e na sua santa presença, e isso foi suficiente, para que a vida do profeta fosse conduzida durante o restante da sua existência. Assim é conosco, queridos, assim é a nossa caminhada. Alguma coisa está te incomodando? Há alguma decisão, com alguma consequência, que está atrapalhando suas intenções? Você está inconformado com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que Deus abençoe a sua palavra.